Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glórias a Deus, porque você pode estar aqui nesta noite, domingo, dia do Senhor. Todos os dias não tem programação melhor do que estar na casa do Senhor nosso Deus, né? Mas no domingo é o dia que nós não podemos faltar de forma nenhuma, né? Porque todos nós dizemos que é dia do Senhor. E como dizer que é o dia do Senhor se nós não consagramos o dia a Ele, né? Reservamos o dia para nós mesmos. Aí alguns falam, mas é o único dia que eu tenho para descansar, né? Bom, então aí é uma questão de escolha, né? Mas o domingo é o dia do Senhor e nós precisamos sempre separar um dia para o Senhor, porque afinal de contas, a palavra nos ensina que buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem dúvida disso? Não tem, né? Então, glórias a Deus por isso. E você pode consagrar esse dia ao Senhor. Hoje nós temos o nosso culto com os adolescentes, não saem hoje, porque é dia de ceia, então eles estarão aprendendo aqui, né, a ser os jovens e os adultos de amanhã no nosso culto. Os irmãos observam, né, que o nosso culto, cada presbítero vem aqui à frente e o nosso culto tem a sua liturgia. Na sua liturgia nós temos um momento de adoração. Como nós chegamos aqui, nós adoramos ao Senhor. Depois nós vamos para a confissão de pecados, porque nós reconhecemos que somos pecadores, confessamos nossos pecados. Quando estamos confessados os nossos pecados, nós temos condições de ofertar ao Senhor. Então nós trazemos diante do Senhor, nós chegamos diante do Senhor através dos nossos dízimos e também dos pedidos de oração, né? E depois, como nós estamos agora prontos, nós podemos cantar louvores ao Senhor nosso Deus, momento de louvor e adoração. E depois agora este momento que nós estamos, que é o momento da edificação através da palavra. Então é importante que os adolescentes, né, conheçam, né, a liturgia do nosso culto, né? E o porquê que nós fazemos desta forma. Porque nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então nós fazemos as coisas de forma organizada, né? Numa ordem que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. E se você quiser saber de onde nós tiramos isso, é só você ler o texto que nós lemos aqui hoje, de Isaías, capítulo de número 6. Ele dá exatamente esta ordem litúrgica na presença do Senhor, o nosso Deus. Nós queremos iniciar hoje uma série nova. Nós vamos estar fazendo essa série no livro de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, né? Então, durante algumas semanas, nós estaremos meditando na carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia, então, lá no capítulo 1, né? Do verso de número 3 ao verso de número 14. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para que vocês coloquem em pé. Vamos colocar em pé? Reverência à palavra do Senhor nosso Deus. E qual que é o cântico aqui? Verso de número 3. Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós temos pedido que o Senhor fale conosco. Por isso, ó Deus, torne os nossos corações uma terra fértil para a sua semeadura. Que possamos, ó Deus, compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Tem um cântico que foi entoado aqui nesta noite, né? E que as meninas estavam aqui fazendo um gesto, eu vi alguns irmãos da igreja fazendo gesto também, né? E esse cântico usava exatamente essa expressão, né? Eu sou abençoado, porque Deus me abençoou com todas as sortes de bênção. Então, se eu vou para frente, eu sou abençoado. Mas, né, se eu der uns passos para trás, eu também vou ser abençoado. Se eu for para a minha direita, eu vou ser abençoado. Se eu for para a minha esquerda, eu sou abençoado. Eu estou indo do lado certo, vamos observar, né? Eu estou com a coordenação boa hoje, né? Não estou falando uma coisa indo para o outro lado. Glórias a Deus por isso. E esta é uma realidade, né? E muitas pessoas teriam dificuldade para, né, fazer isso, ou cantar essa letra, sem o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. E outros fazem simplesmente para alegria, não conhecendo, né, a realidade da verdade da palavra do Senhor nosso. E por que você pode cantar, e por que você pode fazer isso, né? E por que você pode fazer esse gesto, e por que você pode declarar isso? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 13, diz assim, ó, que Jesus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E se nós estamos abençoados dessa forma, nós só devemos nos alegrar e declarar que nós reconhecemos essas bênçãos de Deus nas nossas vidas. E hoje o nosso tema é com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais, né? Nossa série é uma igreja abençoada, e hoje com todas as bênçãos espirituais. Você já conquistou um sonho na sua vida? Ou já alcançou um propósito que você tinha na sua vida? Se você já fez isso, eu tenho certeza que você teve uma sensação maravilhosa quando você viu, né, esse propósito, essa bênção alcançada na sua vida. Porque a gente fica cheio de alegria, né? Achando, né, ali a azeitona, como que é? Como que é? Não, a fruta, a cereja do bolo, né? Você fica se achando a cereja do bolo, né? E, amados irmãos, quando nós temos um propósito, temos um sonho, quando nós conseguimos, por mais simples que ele seja, né? Pode ser, às vezes alguém sonha, né? Que ela sonha encontrar um namorada, né? Receber um buquê de flores, né? Comprar um carro, a casa, né? Ou coisas mais simples, né? Como conhecer alguém. Tudo isso traz prazer para a nossa vida quando nós conseguimos. Agora você imagine isso que Paulo está dizendo aqui. Conhecer todas as bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Imagine como é que o cristão deve viver, sabendo que ele tem isso tudo à sua disponibilidade, né? A carta de Paulo aos Efésios é chamada, né, a rainha das epístolas, né? Porque ela tem algumas coisas assim muito, muito especial, né? Ela resume, né, de uma forma assim bem elaborada, né, as boas novas
da vida do cristão e também as implicações, né, para a vida do cristão. Ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo, né, quando Paulo estava preso em Roma. Está registrado lá em Atos, capítulo 28 ao 30, né? Ocasião em que Paulo também, estando lá, né, durante 2 anos, ele escreveu a carta aos Colossenses, Filemão e muito provavelmente também aos Filipenses. Aos Filipenses é a carta que nós chamamos também a carta da alegria, né? Porque Paulo insiste nessa carta que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo passou 2 anos ali preso, né? Ele ficou numa casa alugada, né, uma custódia do imperador, mas mesmo assim ele jamais se considerou um presidiário. Ele jamais se considerou uma pessoa que estivesse presa, né, por causa do imperador, por causa de César. Mas ele se considerava, né, um prisioneiro de Cristo. Ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Imagine você. Se você estiver passando por uma situação difícil, você vai imaginar que você está passando isso por causa do Evangelho de Cristo Jesus e vai se render a isso e vai dizer, não, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Foi isso que Paulo fez. Ele não brigou. Lá em Efésios 3:1 diz assim, por isso que eu, Paulo, estou preso, por amor de Cristo Jesus, para benefício daqueles que, como vós, não são judeus. Eu estou preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, que Ele tem por vocês. Ele se considera também prisioneiro do Senhor, lá em Efésios 4:1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está preso, mas ele não se sente prisioneiro dos homens. Ele sente que ele é prisioneiro de Deus. E no capítulo 6, versículo 20, ele diz que ele é um embaixador em cadeias, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz, orem também por mim, para que quando eu falar, e ele estava preso, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Esse é o apóstolo Paulo. O segredo, amados irmãos, de poder cantar, né? Por todo lado eu sou abençoado, né? O segredo está exatamente, né, no estar unido com Cristo Jesus. Aquele que está unido com Cristo Jesus, ele tem todas essas bênçãos, né? Essa expressão, né, unidos em Cristo, né, é a concepção central do pensamento de Paulo. E aparece 169 vezes nas suas cartas. Estar em Cristo é mudança completa de vida. É acesso a todas as bênçãos espirituais do Senhor, o nosso Deus. É ter a proteção, é ter a presença, é viver desfrutando da graça maravilhosa de Cristo Jesus, né? Aquele que está em Cristo é a pessoa mais abençoada de sobre a face da terra. É a pessoa mais feliz de sobre a face da terra. Paulo nos ensina isso, que a nossa alegria está sempre no Senhor, e nós devemos viver sempre desta forma. E aqui Paulo nos diz, amados irmãos, nós podemos cantar e celebrar, porque nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E ele coloca aqui as bênçãos do Deus Trino, a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo. Está nesse texto, que justifica a canção que nós entoamos hoje. Então vamos lá, no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está escrito aqui, que o Senhor nos escolheu. Foi Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas existir, Deus já havia escolhido você, já havia planejado a sua vida. Mas pastor,
Qual a vantagem disso na minha vida? Né? É saber que você veio de Deus e você pertence a Deus e você vai voltar para Deus. Você não está lançado aqui, né? Sem esperança, sem ânimo, sem fé nenhuma. E nessa vida, amados irmãos, nós podemos viver como Davi falou a respeito da sua vida com Deus, lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode viver, né? Como Jesus nos disse para vivermos, lá em Mateus 6,25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso. Por que é que você está ansioso? Por que é que você está preocupado, né? Foi Deus que te escolheu, né? Deus que te adotou desde a fundação do mundo. E Ele nos escolheu, amados irmãos, para um propósito, né? Seguindo aí na leitura, para sermos santos. Ele nos escolheu para que nós sejamos santos. O que é ser santo? É não cometer pecado? Ser santo é ter oportunidade de ser canonizado? Não. Ser santo é ser separado, é estar separado para servir ao Senhor, o nosso Deus. Ser santo é entender que você vivia numa situação, vivia de um jeito e agora você foi tirado, você foi separado para viver como um cristão sobre a face da terra, como um servo de Deus sobre a face da terra, praticando a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso que Jesus diz que vós sois o sal e vós sois a luz deste mundo. Você é sal e luz neste mundo. O sal para não deixar deteriorar, para que esse mundo possa não acabar, de uma vez por todas no mal. Você está aqui para transformar e para preservar aquilo que existe de bom e para preservar a palavra de Deus na vida das pessoas. E você também é luz. Você também é luz para iluminar aqueles que estão na escuridão. É por isso que você é chamado de santo. Não porque você não peca, porque todos nós pecamos, mas porque você foi separado para servir ao Senhor, como povo de Deus, como igreja de Cristo Jesus. Portanto, alegre-se, se você tem esse conhecimento que você é um santo de Deus. E o que eu posso dizer, vocês vão ficar com dúvida, aqui o São Marcos, o São Marcos você já ouviu falar, mas São Pércio, eu vou falar do São Pércio, até o nome do santo meio estranho, mas nós temos esse santo aqui no nosso meio. E aí poderia ir citando, São Marcelo, que eu também não tinha ouvido falar dele ainda, então, aí vai, Santana, a Santana, não é Santana sobrenome da dona Dilma, não, é a Santana, a Santa Ana. Porque todos vocês em Cristo Jesus são os santos de Deus. Quando Paulo escreve à igreja, ele diz aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão em Éfeso. Porque foi Deus que nos escolheu, e Deus que nos colocou como seus santos. E depois ele diz também que esse Deus nos abençoou não somente com a santidade, para servi-lo, mas também nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou. Deus te predestinou, não foi você que decidiu, foi o Senhor que predestinou. A palavra grega aqui, amados irmãos, para predestinou é prorissas, que é formada por pro, que significa antes, e o verbo orrizo, que significa determinar antes. O Senhor determinou antes que você seria
um servo dele, que você faria parte da igreja, que você estaria no corpo de Cristo, que você teria o seu nome escrito no livro da vida. Ele tomou essa decisão, ele te escolheu. E ele diz assim, para adoção, versículo 5, para adoção de filhos. Para adoção de filhos, para sermos filhos, para vivermos como filhos. E o que é o filho? O que é o filho? O que é o filho numa família? É aquele que dá continuidade à genealogia daquela família, que leva o nome dos seus pais e que recebe também a herança dos seus pais. E nós precisamos entender essa filiação e vivemos como filho, porque muitas vezes nós estamos juntos, mas não entendemos ainda e não temos esse conhecimento. Nós realmente somos filhos. Aconteceu, uma pessoa que passava por uma situação muito difícil, contratou alguém para cuidar dele. E essa pessoa cuidou muito bem dessa pessoa. Até o final da sua vida. Só que essa pessoa tinha filhos. E antes dele morrer, ele fez um testamento. E quando ele faleceu, foi ler o testamento. Aquela pessoa que havia cuidado dessa pessoa durante muitos anos, e com muito zelo, com muito carinho, imaginou que ele fosse receber a herança daquela pessoa. Afinal de contas, né, ele tinha cuidado dos filhos, não tinha dado tanta atenção que ele esperava que os filhos dessem, né? Mas para a surpresa dele, quando foi ler o testamento daquela pessoa tinha sido deixado exatamente para os filhos. Aí no final do seu testamento, ele deixa alguma coisa para essa pessoa e diz: isto foi o que você recebeu, porque você não é meu filho. Nós precisamos entender e compreender que nós somos filhos de Deus e que nós vamos receber essa herança em Cristo Jesus, da salvação e da vida eterna. E não podemos ter outra compreensão, amados irmãos, de forma nenhuma. Pedro diz lá em Mateus, né, responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós somos co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Que privilégio maravilhoso é esse? De sermos chamados de filhos de Deus. Quantas pessoas que têm dificuldade nessa questão familiar por causa dos pais, né? Olhe para Deus como o seu pai. Tenha Deus como o seu pai. Não fique questionando esse pai que você tem de sangue, se ele tem alguns pecados, se ele tem algumas falhas, se ele tem muitas falhas, ou se ele é um miserável pecador. Mas lembre-se de que você, antes de você ser filho do seu pai, você é filho de Deus. E você vive como filho de Deus. E você não carrega as marcas deste mundo por causa dos seus pais. Você carrega as marcas de Cristo Jesus, que te resgatou da morte, do pecado e do inferno. Então você tem motivo para se alegrar. Domingo que vem é dia dos pais. Você tem motivo para se alegrar, independente da situação que você vive, independente de quem sejam seus pais. Você tem que se alegrar porque você é filho de Deus. E você pode glorificar a Deus pela sua vida, independente da situação, pela vida do seu pai. Porque Deus não se esqueceu de você. Seu pai carnal, ele se esquece. Seu pai de sangue, ele falha. Mas Deus, que é o nosso pai, ele nunca falha. E nós fomos escolhidos pela vontade de Deus, não pela nossa vontade, amados irmãos. E a sua vida e o que você faz, assim como, né, seu pai se alegra
por aquilo que você faz? Ou você alegra o coração do seu pai por aquilo que você faz? A Bíblia diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, como filhos de Deus, né, a nossa vida exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus, ou não. Mas nós temos que lembrar sempre, nós somos filhos de Deus. A sua vida abençoa a pessoas. A sua vida enriquece com a graça de Deus outras pessoas. Porque você é filho de Deus. E onde você está, o Senhor está abençoando. Onde você está, está o Filho de Deus. Então quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você já imaginou, né? Como é a figura aqui? Chega filho do prefeito, diz, eu sou o filho do prefeito. Chega lá, filha da presidente, o filho do presidente, eu sou o filho do presidente. E aí você chega e você diz, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho do Soberano, Todo-Poderoso. E isso não é orgulho seu. Isso é para exaltação e glorificação do nome do Senhor nosso Deus. A sua vitória sobre o maligno é glórias ao nome do Senhor nosso Deus. A oração respondida que você fez é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, porque você é filho de Deus. E Jesus disse, que o Pai falou assim, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai que está no céu. Então nós somos merecedores de todas essas bênçãos, porque nós somos filhos de Deus. Agora, amados irmãos, as bênçãos do Filho. As bênçãos do Filho, as bênçãos de Jesus para as nossas vidas. Rapidamente agora aqui. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, qual é a bênção que nós temos do Filho? Que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou, que Ele tirou toda a condenação que estava sobre os nossos ombros, que era a condenação à morte e ao inferno. Ele tirou tudo isso sobre nós. Essa é a bênção que Cristo Jesus traz para os filhos de Deus, para a sua igreja, para cada um de nós. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então essa é a bênção que veio por intermédio de Jesus Cristo. Ele te libertou do peso do pecado, ele te curou, ele te salvou, ele te inseriu na família do Pai. Como lá na instituição da Páscoa, o sangue do Cordeiro livrou os israelitas da morte, naquela noite em que eles celebraram a Páscoa. Para nós, quando nós celebramos a nossa ceia, quando nós celebramos a nossa Páscoa, nós estamos declarando que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, nos livrou do pecado, da morte e do inferno. Nós temos essa convicção, que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi derramado lá no Calvário, nos perdoa, nos liberta, nos sara, nos cura. E Jesus disse lá na cruz do Calvário, a palavrinha todos os irmãos se lembram também, né? Principalmente os professores de escola dominical e as crianças, né? Tetelestai, né? Tudo está consumado. Jesus disse lá na cruz do Calvário, tudo está consumado, dizendo que você já estava salvo, você já estava liberto da morte e do inferno. E Paulo lá em Romanos 8:1 ele diz, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode caminhar desse jeito sobre a face da terra? Né? Porque tem muitos cristãos que ainda andam por aí, né? E preocupado com o que os outros estão dizendo a respeito dele, com o que os outros estão pensando a respeito dele. Eu não tenho que pensar a respeito do que as pessoas estão pensando a meu respeito. Eu tenho que pensar o que é que Deus pensa a meu respeito, o que é que meu Pai pensa a meu respeito, o que é que o Senhor Deus Todo-Poderoso pensa a respeito da minha vida. Você vive
para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, de convergir todas as coisas em Cristo Jesus, na terra e também no céu. Então você ficou sabendo, por intermédio de Cristo Jesus, de uma dúvida muito grande que estava lá no coração do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, porque eles estavam caminhando sempre em busca da Canaã prometida. Mas a Canaã prometida chegou e depois escapou da mão deles. Como que é isso? Aí Jesus vem e diz para ele o seguinte: olha, não é aqui, é na eternidade. Não é aqui, é na glória. João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus descortina diante do mundo inteiro que a nossa vida não encerra aqui, mas que nós temos a salvação e a vida eterna. Ele revelou por intermédio de Cristo Jesus os mistérios da sua vontade, que começou lá em Gênesis. Fomos feito herança também do Senhor, no versículo de número 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Somos herança do Senhor. Quando nós lemos lá no Salmo, o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Certa vez um pai saindo de um velório com os seus 2 filhos, velório de uma criança, amiguinho deles, e eles entraram no carro e todo mundo ficou em silêncio. O pai em silêncio, a mãe em silêncio, 2 crianças em silêncio, e dali não saía conversa nenhuma. O esposo olhou para a esposa e falou: o que será que está passando na mente dessas crianças, depois do sepultamento do amiguinho deles, Até que o filho perguntou assim, o filho disse para o pai assim: ai pai, eu estou com a vontade de morrer. Quase matou o pai e a mãe do coração. Ai pai, estou com vontade de morrer. Pararam o carro, vamos conversar. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você, filho? Pai, é que o pastor falou tão bem do céu que deu vontade de ir para lá. O céu é tudo isso que o pastor falou mesmo? Aí ele explicou: filho, é tudo isso e mais um pouco ainda. Só que nós temos que aguardar o tempo de Deus na nossa vida. O hino Castelo Forte, amados irmãos, ele disse que quando tudo isso aqui se acabar, nós reinaremos com Cristo na eternidade. Reinaremos com Cristo na eternidade, porque nós somos a herança de Deus. Você é a herança de Deus. E lá em Apocalipse 22, de 1 a 5, eu quero ler esse texto com os irmãos aqui. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dava 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisam mais da luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Somos a herança de Deus e viveremos na eternidade. Para concluir, irmãos, aqui as bênçãos do Espírito Santo. 2 palavras aqui para encerrarmos aqui a nossa palavra de hoje no Espírito Santo. Primeiro, que nós somos selados. Depois que nós ouvimos o Evangelho, depois que você ouviu o Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados e você foi receber o batismo, você se tornou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém? Você tem, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo de Deus.
Ele nos selou, Ele nos chancelou, né? Ele nos registrou, né? Para a gente entender melhor é isso aqui, né? Nós somos habitados, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? Somos capacitados e encorajados pelo Espírito Santo de Deus para a realização da obra, né? Olha para a vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Quando ele estava lá sendo apedrejado, o que ele disse? Eu vejo o Senhor, eu vejo os céus abertos, eu sei para onde eu estou indo, né? É a visão da glória do Senhor nosso Deus, né? Porque ele estava selado pelo Espírito Santo de Deus, né? Paulo diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós somos templos do Espírito Santo de Deus, né? O selo é a garantia, né? Eu falei do registro, né, lá no cartório, né? Porque quando o documento, né, é registrado lá no cartório, ele é reconhecido perante todos. Não adianta nada você ter uma escritura, se ela não tiver o registro, ela não é reconhecida. Só é reconhecida depois de ter sido registrada. E, amados, o Espírito Santo de Deus é esse selo, é o registro. Você tem o seu nome escrito lá na eternidade. Você está chancelado, você é conhecido perante todos como servo do Senhor nosso Deus, né? Também essa chancela, né, é uma demarcação de propriedade, né? Onde está e a quem pertence, né? Esse selo revela que você está em Cristo Jesus e que você pertence a Cristo Jesus. E por último, essa chancela, né, esse registro que nós temos, né, nós fazemos lá no cartório, também protege contra toda violação, né? Protege o dono ou a invasão. Se alguém invadir a sua casa, você tem a escritura, você tem registrado lá em cartório, você vai lá e pede, olha, entrada, tira essas pessoas daqui, isso aqui é meu. Assim também somos nós em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, né, que nos selou, que nos chancelou, impede a invasão do inimigo nas nossas vidas. Impede todas as forças das trevas contra a nossa vida. Porque esse é o selo. Eu não consigo me proteger, você não consegue se proteger. Quem te protege é o Espírito Santo de Deus. E por último, amados irmãos, ele diz também lá no versículo 12 e 13, que nos deu um penhor, nos deu a garantia. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que você vai para o céu. O Espírito Santo de Deus é a garantia que você dá certo sobre a face da terra. O Espírito Santo de Deus é a garantia que você vai ser abençoado. O Espírito Santo de Deus é a garantia que você tem a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus é a garantia que você vai sair e pregar o Evangelho na autoridade da unção do Espírito Santo de Deus, né? A palavra grega aqui é arabon, né, que era usado tanto para aliança como para o depósito de garantia e aquisição. Para você, vou alugar uma casa, eu pago uma caução, né? Para entrar nessa casa eu pago uma caução. Aí eu posso entrar nessa casa. O Espírito Santo é a garantia de que você faz parte da igreja de Cristo Jesus, que você faz parte dos salvos, que você faz parte daqueles que podem se assentar à mesa do Senhor, o nosso Deus. Então o Senhor nos abençoa, amados irmãos, com todas essas bênçãos. A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhido por Deus, amém? Você foi predestinado, amém? Você foi salvo, amém? Você foi perdoado, amém? Você está guardado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Se é assim, glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pelo seu conhecimento. Você pode se levantar e cantar esse louvor quanto você quiser, e com muita alegria, com muita satisfação, né? Agora, se você não tem essa certeza ainda, eu quero que você curva a sua cabeça agora, eu quero estar orando por você. Feche seus olhos. Se você não tem certeza ainda que você é essa pessoa abençoada, hoje é o dia de você sair daqui dizendo: eu sou um santo de Deus, eu fui alcançado pela graça de Cristo. Eu creio que o sangue de Cristo Jesus me lava e purifica todos os meus pecados. Eu creio que eu estou aqui para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você tem andado longe também do Senhor, se você tem estado distante da palavra do Senhor nosso Deus, é o dia de você voltar para casa.
É o dia de você se reconciliar com Deus. É o dia de você estar na presença de Deus. Se reunir para e com a família de Deus. É o dia de você receber todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Renove seu voto diante do Senhor. Renove seu compromisso com o Senhor. Renove a sua fé diante do Senhor. Se você está andando longe, perto. Se você está andando longe, vem andar com o Senhor Jesus. Ele te ama. E Ele morreu lá no Calvário por amor a você, para que você tenha uma vida nova. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós louvamos o Teu nome, Deus, pela certeza que os Teus servos têm de que eles fazem parte do Seu rebanho, de que eles são os Teus santos, de que eles foram separados, predestinados, salvos, para viverem, ó Deus, na ação gloriosa do Teu Santo Espírito e anunciar o Seu Evangelho, Pai. Confirma, Deus, em seus corações. E se há alguém aqui hoje, Pai, que precisa de um concerto com o Senhor, que o Senhor esteja ministrando no seu coração, Pai. Ministrando, Deus, na sua vida, Senhor, para que ela possa estar voltando para o Senhor, Pai. Para que ela possa estar vindo para o Senhor, Pai. Para que ela possa estar sendo recebida pelo Senhor nessa noite, Pai. Para que ela possa estar sendo abraçada novamente pelo Senhor, Pai. E para que, Deus, ela tenha essa certeza que ela faz parte da família de Cristo Jesus, onde ela está e de onde ela jamais deve sair. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida e abençoa, Pai. E traz esse, meu Deus, de volta aqueles que são teus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém.